Eu tô fazendo esse react aqui da coletiva pós-jogo, Sport 2, Vasco 3, porque eu vi uma publicação no Twitter, Daniel Paulista elogiando a atuação do time. Que jogo Daniel Paulista viu, hein? Ah, então o Vasco fez um grande jogo? Não. Mas nos bons momentos do Vasco na partida, se o Vasco aproveitasse um pouco mais, era 4-2, 5-2. Os bons momentos do Vasco foram mais convincentes do que os bons momentos do Sport na partida. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Para mim foram dois times que jogaram mal, só que a defesa do Sport foi pior do que a defesa do Vasco. Enquanto a do Vasco salvou uma bola em cima da linha, Lucas Freitas salvou a bola ali na cabeçada de Matheus Alexandre, que seria o gol do empate. Os nossos zagueiros e a nossa linha defensiva entregou 3 gols. A Aderlan entregou um gol no puxão no pênalti, um pênalti infantil. João Silva entregou os outros 2 gols e teve falha de Matheus Alexandre também. E no gol de pênalti de Berrete, teve falha de Gabriel Vasconcelos. Se tu acerta o canto, irmão, vai com firmeza no lance. Vai com firmeza na dividida. Então, assim, 2 defesas horrorosas. A do Sport pior do que a do Vasco. E o Vasco tem mais qualidade na frente que define jogo. É isso. Os dois times jogaram mal, tá? Boa noite. Boa noite, Thiago, companheiros. Gostaria que você fizesse uma análise da partida. E em seguida a minha pergunta é: o Sport perdeu hoje, principalmente por conta de erros individuais? Bom, boa noite. Primeiro, pedir desculpa assim, pelo atraso. Não eu tenho sempre vindo rápido às coletivas, mas existe um acordo aí com a equipe adversária que eles iriam fazer antes, aí resolveram não fazer, então a gente acabou ficando esperando e por isso foi a demora, tá? Vamos lá, sobre o jogo. Acho que o jogo com uma leitura muito parecida com o que já aconteceu aqui em outras partidas. Na minha visão, o Sport que fez um bom jogo, mas que os erros individuais têm feito com que a equipe pagasse caro na questão do resultado final da partida, né? Porque não é fácil trabalhar no nosso momento e aí isso também impacta nesses erros. Claro que nós não vamos responsabilizar somente um atleta pelo erro, porque isso não foi só hoje, né? Em outras partidas também tem pesado muito na questão do resultado final dos jogos, mas hoje mais uma vez foi isso, né? O primeiro gol muito rápido, onde nós começamos o jogo não conseguindo encaixar muito bem a marcação, o Vasco, né, um pouco superior, mais à vontade, vamos dizer assim, no início da partida. Mas, novamente, após o gol, a equipe foi entrando no jogo, foi ficando superior, teve superioridade no primeiro tempo, né, melhores oportunidades, e teve o pênalti. E aí, no final do primeiro tempo, já leva o segundo gol, que também foi outra ducha de água fria, mas mesmo assim, equilibrou, voltou pro segundo tempo, já tomou o terceiro gol. E aí, sim, as coisas ali, 10, 15 minutos, ficaram bem complicadas. Mas vejo que, após as substituições, acho que a equipe ganhou novamente vida, cresceu, teve oportunidades, fez o seu gol. Por muito pouco, talvez não encontrou o gol de empate. Talvez muito também em função do momento, né? Que tá difícil apesar de ter feito 2 gols, mas tá difícil da bola passar ali pelo gol, né? Das oportunidades, cria, passa perto, o jogador tira em cima da linha, ou o goleiro defende. E foi isso. E saímos derrotados. Acho que nós temos que continuar. Vamos lá. Em relação à leitura do que foi o jogo aí para Daniel Paulista. Um jogo que alternou um pouco de dominância, né? O Vasco começa melhor até os 15 minutos. Já estava vencendo por 1-0, quase faz o 2-0 no chute de Ryan que Ramon salvou a bola ali em cima da linha. Então, assim, o Vasco começa muito forte nos primeiros 15 minutos de jogo. Depois o Sport acha um gol no pênalti sofrido por Matheus Alexandre, que parte da torcida do Vasco achou um escândalo. Muitos não consideraram nada. Velho, tem um contato, a jogada é em velocidade, Matheus Alexandre sente o contato, estava em velocidade, dá aquela valorizada e os árbitros dão esse tipo de pênalti. O VAR nem chamou Klaus para revisar o lance. Pênalti. O Sport empata. A partir dali o Sport melhora no jogo. Mas se você for parar para analisar, qual foi a grande chegada do Sport depois do 1-0? Do 1-1, na verdade. Depois do gol de empate. Aquela jogada no 4-3 no bambo, construída na sorte, na aleatoriedade, com erros bizarros de Zé Lucas no campo de defesa, mas que acabou gerando um contra-ataque. A gente com a bola no pé, trocando passe, a gente conseguiu gerar o nosso próprio contra-ataque. No 4-3, Léo Pereira não decidiu. Aí é qualidade de grupo. Eu concordo com o Daniel Paulista em relação à qualidade de grupo. Não tem pra onde, velho. Eu não vou detonar aqui muito Daniel Paulista e falar que, porra, a culpa de tudo que tá acontecendo dos resultados ruins é só do Daniel. Não, pô. É a qualidade de grupo que a gente não tem. Os jogadores são ruins. Teve aquela fatiada de Lucas Lima. Belíssimo passe pra Léo Pereira finalizar de primeira. Ele fura a bola. Se fosse Barleta, poderia ser uma finalização com muito mais perigo. Como ele já fez um gol semelhante, assim, na outra barra contra o Palmeiras. Na própria Ilha do Retiro. Que o Sport faz o gol de empate na metade do primeiro tempo. E só uma correção aqui, tá na live do pós-jogo, eu coloquei Matheus Alexandre como melhor em campo. Não dá, né? Lucas Lima fez gol, deu assistência, jogou muito bem, foi bem nas bolas paradas. Pô, melhor em campo foi Lucas Lima ontem por parte do Sport. Mas assim, é um futebol na média do que apresentou no jogo de ontem, ruim. O Sport não conseguiu fazer um grande jogo. Teve bons recortes durante a partida.
E no nosso melhor recorte no jogo, na reta final do primeiro tempo, a gente toma o 2-1 nas falhas bizarras de João Silva. Fiz um vídeo completo sobre isso, vou deixar o link aqui no card. E na falha também de Matheus Alexandre no segundo gol do Vasco. O 3-1 é bizarro, né? O 3-1 é outra falha bizarra individual que compromete a atuação do time. Quase tomo 4-1 ainda, com o Zé Lucas entregando a paçoca também. Então assim, eu concordo com o Daniel que teve muitas falhas individuais. Agora, eu não consigo apontar um bom jogo, não. Para mim, o Sport não jogou bem contra o São Paulo, foi massacrado e ontem não fez um bom jogo contra o Vasco. 3-2 é justo. O Sport mereceu perder mesmo a partida. E os gatilhos de azar, que o Sport nunca tem sorte, né? Jogou bem lá atrás contra o Grêmio, contra o Santos na média, mas o time tá marcando mal. Não é à toa que sofreu 3 gols ontem com vaga para 4-5. Lutando, nunca dissemos que seria fácil e mais uma vez se prova que não será. E temos que continuar trabalhando em busca das vitórias, que é o que vai acontecer. Agora sim, Alberto, boa noite. Você acabou, né, nesse trecho final da tua resposta, trazendo um gancho interessante, que é uma impressão que eu acho que é de muita gente. Porque o Sport faz tanta força para fazer um gol e a impressão que fica é que sofre com tanta facilidade. O que é que você consegue perceber? Qual a tua leitura? O que é que você de dentro consegue explicar nesse sentido? Antes do Daniel Paulista falar, o time marca mal, gente. O time marcou muito mal contra o São Paulo. Além da postura ridícula, o time marcou mal. Se você tiver uma postura retranqueira, mas conseguir marcar bem, beleza, o adversário vai criar pouco. Mas não foi o caso. O Sport marcou muito mal contra o São Paulo. Pode ver, o São Paulo deitou e rolou nas bolas aéreas, nas bolas alçadas na grande área, na cobrança de canteio. O time tá marcando mal atualmente com o Daniel Paulista nos últimos jogos. Tomou 3 do Palmeiras com vaga pra 6. Pô, os últimos 3 jogos a gente tomou 9 gols, pô. 9 não, 8 gols na verdade. Com vaga pra 14. Eu acho que pode ser também o nosso momento, que é o peso que se carrega para as tomadas de decisões, tanto ofensivamente quanto defensivamente. No ataque, a gente vê às vezes tomadas de decisões que em outros momentos de uma tranquilidade ou num momento onde o clube esteja numa situação mais confortável, as jogadas talvez elas conseguissem fluir com mais tranquilidade. E infelizmente hoje a gente reconhece isso, que esse peso que se carrega desde o início do ano, em determinados momentos, é muito pesado. É muito pesado, não é fácil. Mas mesmo diante de todo esse peso, a equipe tem feito jogos contra adversários grandes, de um poder de investimento muito superior ao nosso, mas mesmo assim tem conseguido encarar esses adversários no que eu falo com relação ao que é o desenho do jogo. Não estou falando com relação à classificação, estou falando sobre o que aconteceu dentro do jogo, onde as duas equipes fizeram um bom duelo, mas claro, o Vasco se beneficiou muito pelos nossos erros e foi muito eficiente quando teve as oportunidades. Daniel, boa noite. Boa noite. Lucas Avelino, Mosaico Esportivo. Daniel, a gente tem 2 semanas aí, né, para o próximo confronto contra o Bragantino, né, lá na casa deles, em São Paulo. E o que é que fazer para blindar esses jogadores mentalmente, dar um pouco mais de ânimo, dar um pouco mais de energia, para a gente ver se os resultados realmente conseguem vir com mais significante aqui para o torcedor? Obrigado. Eu não vou pedir contratações aqui, tá, gente, em 15 dias, porque agora, velho, tá rebaixado, né, velho? Se for contratar, é pensar de fato na Série B do ano que vem. Contratar um jogador com perfil de Série B, um segundo volante para agregar. Mas agora já exigi tanto durante 3 meses que agora meio que já foi pro espaço, né? A janela fecha amanhã. Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas assim, o trabalho tem que continuar. Vontade, eu acho que luta, eu tenho enxergado dentro de campo. Responsabilidade com a camisa no sentido de determinação, de lutar dentro do campo, eu acho que tem acontecido. Erros individuais e coletivos, eu acho que fazem parte do futebol e isso tem comprometido talvez o resultado de momento, não estou falando da classificação. E em cima disso nós temos que trabalhar. Vamos rever o que tem acontecido, refletir sobre questões individuais e coletivas, o que a gente pode tentar fazer, que é alguma escolha individual ou uma escolha coletiva de modelo de jogo para o prosseguimento, ou se vamos manter o modelo de jogo e pensar nas individualidades. Eu acho que é um tempo importante, né? Tem aí a questão do Luan, que é um atleta que vai ficar à disposição, apesar que o Luan não vai poder jogar contra o Red Bull, mas é um atleta que vai ganhar condição a partir disso. Mas a gente pode ter uma volta do Thierry, que é importante, né, para nesse momento. O próprio Carius também é outro atleta que tem a possibilidade de retorno. O próprio Sérgio Oliveira também tem possibilidade de retorno. Então nós vamos trabalhar esse tempo para tentar recuperar os atletas, tanto no emocional, mas como também no aspecto clínico, para que o grupo possa estar mais fortalecido para a continuidade. Já dá uma melhorada, né? 3, 4 peças voltando aí de lesão, é uma boa. Dito isso, você sente ali no próprio Daniel Paulista que, acabou, né? Ele mesmo já sente, você percebe nas palavras dele, a forma como ele se posiciona, que meio que, meu irmão, não dá, pô. Simples assim, não dá. E faz parte. Agora é como eu tô falando, velho, é batalhar pra chegar a 17 pontos. Ultrapassar ali a Chapecoense e chegando a 17 pontos, espero que seja o mais rápido possível. Meu irmão, se tiver algum jogador lesionado e tal, coloca o da base, meu irmão. Coloca a base, já tá rebaixado mesmo, não já tá rebaixado? Vai tentando testar jogadores da base, que eu não tô falando que vai ser certezas não,
mas é pra dar minutagem mesmo, pra ver se vai sair alguma joia dali. Um zagueiro, Felipe Gabriel, um Riquelme da vida, fez uma grande Med Cup. Então, eu pensaria mais ou menos dessa forma. Daniel, boa noite. Daniel, boa noite. O Sport de 2025 acumula incontáveis recordes negativos, né? Mas a gente tá falando de um time que chegou a mais um jogo sem ganhar dentro de casa. Já são 13. E o próximo jogo do Sport aqui na ilha é dia 21 de setembro e já vai ter completado 6 meses do Sport sem ganhar na Ilha do Retiro. Queria te perguntar, você que é ídolo do clube, para além do cargo de técnico atual, como é que explica para o torcedor que mais uma vez veio para a ilha, né, mais de 15 mil torcedores, contra Santos, São Paulo, já tinha um bom público também. Como é que explica para o torcedor um time que é incapaz de ganhar dentro de casa? É difícil encontrar explicação nesse momento. Eu acho que eu, particularmente, tenho que pedir desculpa ao torcedor pelo que tem acontecido. É claro que nós temos a responsabilidade do momento, desde que assumimos o comando da equipe, mas é um peso que nós carregamos de muito tempo. E o comprometimento com a camisa, pelo menos, vou fazer de tudo para que ele sempre aconteça, independente do resultado final. E é dessa forma que nós vamos seguir. Existe esse retrospecto, como também existiu o retrospecto que não se ganhava um jogo, ganhou. Claro que ainda é muito pouco, né, porque a gente precisa. Mas nós temos que fazer jogo a jogo, tentar buscar essa vitória aí na próxima oportunidade. Claro que antes ainda tem o Red Bull, que é o que nós vamos pensar nesses dias que nós não teremos jogos. Daniel, boa noite. Thiago, Marcelo, colegas. É isso aí, um turno inteiro sem saber o que é vencer, 6 meses sem saber o que é vencer na Ilha do Retiro, um turno inteiro na ilha, né, sem vencer. Caramba, é muito tempo, bicho, meu Deus do céu. A última vitória do Sport foi contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro, pô, na semifinal do Campeonato Pernambucano. Bizarro, bicho, assim, inacreditável. Você chegou, Daniel, sabendo do desafio que teria pela frente com o Sport, ainda antes da intertemporada e tudo mais. E nesse ponto a gente também sabia qual seria o desafio, né? Mas numa situação como essa, um trabalho que vem sendo feito, que querendo ou não, existem momentos únicos para algo positivo e momentos únicos para algo negativo. Eu imagino que esse seja um momento único. Qual vem sendo a tua principal dificuldade assim no dia a dia, como treinador de maneira geral, não só para questão técnica do momento ofensivo, momento defensivo, mas seja na parte de manejar o grupo, de conversar com os caras, de deixar todo mundo motivado em meio a um momento que é negativo e é muito singular também? É um trabalho muito difícil, né? Eu reconheço isso, sempre reconheci que seria muito complicado no nosso momento, mas assim, fazendo uma reflexão de tudo que tem acontecido, nós recebemos um time que, quando nós assumimos, na minha visão, não existia nenhum legado deixado, não existia um modelo de jogo definido, não existia uma base, não existia uma base nem de modelo de jogo e nem de equipe. Haja vista, vamos fazer uma reflexão da equipe que tem começado base os jogos nas últimas rodadas, quantos jogadores estavam aqui antes da nossa chegada. Então assim, o Sport... Verdade. O time titular do Sport é Gabriel Vasconcelos, que foi contratado agora em julho. Aí na lateral esquerda você tem agora um Aderlan, né, que chegou agora, basicamente tem 20 dias que ele chegou. A zaga tem Ramon Menezes e Rafael Thierry. Basicamente, Rafael Thierry não jogou na temporada, só chegou em julho. Na lateral direita, Matheus Alexandre. Do quinteto defensivo, só tem Matheus Alexandre. O resto, ou chegaram agora de contratações, ou retornaram de lesão, que é o caso de Rafael Thierry. A volância, Ribeiro e Zé Lucas, aí já tá aí há um tempo, beleza. Meio campo, Lucas Lima já tá aí há um bom tempo. Mas as pontas, com Mateuzinho, Léo Pereira e o centroavante Eric Lacerda, chegaram agora. Ou seja, se você for parar para analisar, de fato não existe legado nenhum de Pepa. O legado é negativo, né? O legado é negativo de Pepa. Pela contratação dos portugueses, que jogou ontem foi uma piada. O pior em campo disparado, João Silva. Eu tô pegando aqui a escalação do Sport na média, tá, gente? Só para deixar claro. Aí beleza, você só tem Lucas Lima, Rivera, Zé Lucas e Matheus Alexandre. De uma base de janeiro, fevereiro, março. De resto, na média, os outros 7 jogadores são compostos por peças que chegaram agora há pouco ou que retornou de lesão, como a gente já trouxe aqui pra vocês. Igor Cariús, mas se lesionou agora há pouco também. Então assim, mais da metade do time é composto por jogadores que chegaram agora há pouco. A pedido do Daniel, ou enfim, por mérito da diretoria, que enxergou ali algumas opções interessantes no mercado. E o legado que Antônio Oliveira deixou foi negativo. Ele está tentando reconstruir o buraco e o rombo oceânico que Antônio Oliveira deixou na equipe. Isso aí é um fato. Daniel Paulista também é um pouco refém, um pouco vítima dessa situação. Ao mesmo tempo, a gente não vai isentar e falar que tá tudo certo e que o Daniel Paulista faz um trabalho espetacular. Também não, né? O esporte mudou muito. E em tão pouco tempo você fazer tantas mudanças não é fácil. Não é fácil você encontrar um modelo de jogo ideal, que apresente resultado, que consiga fazer através do modelo de jogo que atletas individualmente também performem. A pressão que existe também é complicada. Então, assim, tem tanta coisa que a gente tem feito, reformulação, saídas, chegadas. Às vezes a chegada, quando a gente faz uma contratação, o atleta precisa de tempo também. É um ser humano. E não é fácil encarar os jogos da pressão que existe numa equipe grande como o esporte. Mas eu vejo luta. Eu vejo que a equipe tem se doado no aspecto vontade. Claro que só vontade não é suficiente, né? E a equipe tem apresentado em muitos momentos dos jogos também organização, treinamento, você vê que tem coletivo, mas existem muitos momentos de oscilação dentro dos jogos. E a gente não pode esquecer que nós estamos jogando na Série A. E numa Série A, quando o adversário vai, dificilmente ele erra.
né? Então, assim, quando não existe uma oportunidade para o adversário, ele vai lá e mata. E nós criamos, e às vezes criamos muito, várias oportunidades, mas não temos a mesma eficiência que o adversário. Então, isso é o que tem comprometido. Mas, de uma maneira geral, nós estamos trabalhando e fazendo muitas mudanças para tentar essa busca por resultados e salvar a equipe, salvar a temporada, mas são muitas mudanças que estão acontecendo em tão pouco tempo, e futebol é muito difícil fazer dessa forma, principalmente com a Série A em prosseguimento, como nós recebemos aqui. Rapaziada, é isso aí, tá? É isso aí. Essa aspas de Daniel Paulista, ela é bem forte, bem impactante e é uma realidade. Eu peguei um time sem legado nenhum. Quer que eu traduza? Eu peguei uma terra arrasada no esporte, taticamente e individualmente falando também. Ele tá corretíssimo nisso aí, tá? Não acha aqui que eu vou criticar toda a coletiva do Daniel, não. Ele tá corretíssimo nisso aí. Ele pegou o esporte esfacelado. Mentalmente, fisicamente, tecnicamente, taticamente. E ele tem que reconstruir isso tudo no meio de uma Série A, no bombardeio de jogos dificílimos, com um nível de investimento abaixo em relação à maioria, com um nível de jogadores abaixo também em relação à maioria, que briga para não cair, inclusive. Então, é difícil também o trabalho do Daniel, irmão. Não é um trabalho fácil, não. Não é mole, não. Mas, enfim, tá aí a coletiva do Daniel. Eu gostei. Para mim, o grande ponto dessa coletiva é o finalzinho. O finalzinho, para mim, diz tudo do que é o Sport 2025. Uma terra arrasada que começou a tentar se reconstruir em julho. É tarde demais. Não tem pra onde. Pra fazer campanha de G6, G4. Não dá. Não, tipo assim, é simples. Não dá, pô. Infelizmente não dá. Não temos elenco pra isso. E treinador também, de certo modo. E eu não tô criticando o Daniel Paulista por isso, não. Porque ele não é um treinador de primeiro escalão pra fazer esse tipo de campanha. De recuperação e taticamente colocar o esporte pra encantar o Brasil. E não é do dia pra noite, né? Não é fácil, mano. Bom, é isso. Abraço pra todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal. E ative o sinal de notificações também. Valeu, gente.